Olá pessoal, vamos corrigir e comentar a questão número 1 da prova da UBMEP 2005, referente ao nível 3, segunda fase. Nessa questão foram cobrados os temas geometria plana e geometria espacial, especificamente conceitos envolvendo aresta, superfície e volume. Quincas Borba uniu 4 blocos retangulares de madeira, cada um com 4 centímetros de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, formando o objeto mostrado na figura. Item A. Qual é o volume desse objeto? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, para calcular o volume deste objeto, basta a gente calcular o volume desse bloco retangular, já que é um encaixe de 4 blocos iguais a esse. Podemos perceber que não houve corte em nenhum momento desse bloco retangular, todos esses 4 estão encaixados perfeitamente aqui. Então a gente calcula o volume desse bloco, que é o produto das suas dimensões, 4 centímetros vezes largura 1 centímetro, vezes altura 1 centímetro. Poderíamos pensar em calcular a área da base vezes altura, também é a expressão do volume de um paralelepípedo. A área da base multiplicado pela altura. Qual vai ser a área da base? Vai ser 4 vezes 1, 4 centímetros quadrados vezes 1, ou o produto das dimensões. Nesse caso, o volume dessa única peça retangular vai ser, desse bloco retangular, 4 vezes 1 vezes 1, 4. Centímetros vezes centímetros vezes centímetro, centímetro cubo. Então, o volume de uma única peça dessa aqui. Como o volume do objeto são 4 peças idênticas a essa, então 4 vezes 4 centímetros cúbicos. E aí o volume deste objeto será 16 centímetros cúbicos. Já é a nossa resposta para o item A. Tranquilo? Item B. Quantas arestas tem esse objeto? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos tomar o cuidado que a gente tem que dividir por partes a contagem dessas arestas. Então, eu vou começar na parte de cima. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, nessa parte, vamos separar aqui, na parte superior, teremos 12 arestas. E a gente pode aproveitar e contabilizar aqui as arestas que estão na base, ou seja, na parte inferior. E nessa parte inferior, também teremos 12 arestas. Vamos tomar o cuidado, vamos marcar apenas algumas aqui. Por exemplo, esta, para que a gente não cometa o erro de contar elas em duplicidade. Não vou contabilizar todas aqui, mas algumas a gente tem que ter essa noção. Então, todas as arestas que estão na parte inferior, que estão aqui da forma simétrica com que estão na parte superior, então eu vou ter 12 também. Agora vamos contar aquelas que estão nas pontas, de forma que a gente não conte as que estão na parte superior e nem as que estão na parte inferior. Para a gente contar as que estão nas pontas, basta a gente contar essas duas, ou seja, na verdade, em cada ponta tem 2 arestas.
Só que a gente tem 4 pontas, então 2 vezes 4. Então, no caso, onde estão as pontas, teremos 2 mais 2, 4, mais 2, 8. Desculpa, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. E, por fim, as que estão agora nas emendas laterais. Então, nós contabilizamos aqui uma, depois a gente tem aqui 2, 3 e 4. Somente essas 4. Então, vamos chamar essas arestas nas emendas laterais. Seria, então, 1, 2, 3, 4. E aqui já temos o total de arestas. Perceba que a gente não deixou de contar nenhuma aresta e também não contamos em duplicidade. A nossa resposta, portanto, será 12 com mais 12, 20. 20 com mais 12, 32. Com mais 4, 36. Portanto, a resposta ao item B, quantas arestas tem esse objeto? 36 arestas. Essa, portanto, é a resposta ao item B. Ok? Item C. Qual a área da superfície desse objeto? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, a ideia que a gente vai ter para resolver essa questão é bem parecida com a anterior, na contagem da aresta, porém a gente tem que tomar um cuidado com essas duas áreas laterais que estão encaixadas. Vamos contabilizar primeiramente a área que está na parte superior. Eu vou pegar uma desta aqui, por exemplo. Se eu calculo essa área, a gente vai multiplicar por 4, porque nós temos aqui 4 retângulos iguais a esse. Então, cada uma dessas áreas aqui, no caso aqui eu tenho a dimensão 4 no comprimento vezes 1 na largura, 4 centímetros quadrados. Então, na parte superior eu vou ter mais essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Perceba que as dimensões do comprimento serão sempre 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1 e 4 vezes 1. Isso não vai acontecer nas laterais, mas vamos chegar lá. Então, a primeira parte, as áreas da parte superior, totalizam 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. E aí, de forma simétrica, todas as áreas que estão na parte inferior vai ser também 16 centímetros quadrados. Então, temos que na parte inferior, mais 16 centímetros quadrados. Muito bem. Agora temos aqui as pontas. Veja que as pontas nós temos 1 vezes 1, porque o comprimento aqui não entra, só entra a largura vezes a altura. Então, cada uma dessas pontas vai ter área 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Porém, eu tenho 4 pontas. Então, nas pontas, teremos 1 vezes 4, ou seja, 4 centímetros quadrados. Por fim, essa talvez seja a parte de maior cuidado, é que vamos chamar essas áreas de laterais, que a parte superior já está contabilizada, a parte inferior também, as 4 pontas, agora essas laterais que estão aqui encaixadas. Mas qual vai ser o cuidado que a gente vai ter? Quando a gente conta essa área aqui, o comprimento de fato é 4 vezes 1, ou seja, esse comprimento é 4 centímetros quadrados. Mas isso não vai acontecer com
o retângulo que está ao lado dele. Vou mostrar na sequência. Então aqui é 4 vezes 1, 4 centímetros quadrados. Mas a gente percebe que nessa área que está aqui na emenda com ela, não vai ser mais 4 vezes 1. Por quê? Esse 1 centímetro que está na parte interna, não vai ser contabilizada a área interna. Houve esse encaixe, então essa área que está lá internamente não pode ser contabilizada. Então eu tenho que subtrair os 4 menos 1. Então essa medida agora passa a ser 3, 3 vezes a altura 1. Então essa área aqui não é 4 centímetros quadrados, e sim 3 centímetros quadrados. E aí a gente vai ter que separar da seguinte forma. Vamos chamar essas áreas de áreas laterais, vamos pegar aqui de roxo. Vamos pensar aqui as laterais com os valores maiores, os retângulos maiores, vamos pensar dessa forma. E aí, de fato, eu vou ter 4, porque eu tenho este aqui. Veja que eu vou ter este que está aqui, porque o que está ali atrás já é similar a esse. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. Existem 4 retângulos dessa cor, por exemplo, que estão associados à área de 4, então vai ser 4 vezes 4, 16. Mas isso não vai acontecer com as laterais, com retângulos menores. Então vamos chamar aqui de laterais com retângulos menores. E aí, se eu tenho 3, essa aqui, mais essa que está nessa parte aqui, mais a que vai estar do lado de cá, e mais essa aqui. Então são 4 também. 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. E aí agora a gente soma todas essas áreas. Então 16 com mais 4, 20. 20 com 16, 36. 36 com 16, 52. 52 com 12, 50, 64 centímetros quadrados. Então a resposta para o nosso item C, somamos todas as áreas, o resultado é 64 centímetros quadrados. Finalizamos, portanto, essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.